E agora eu queria te falar sobre alguns outros pontos que são realmente muito importantes e muitas vezes esquecidos quando a gente vai começar a aprender alguma coisa. E o primeiro deles é que você precisa ter um caminho claro para que você quer seguir para aprender a costurar. E aqui eu te falo que clarear esse caminho seria tornar mais específico o que você realmente quer aprender a costurar. Então, eu sempre tive um sonho, digamos que você diga, eu sempre tive um sonho de aprender a costurar. E eu sempre quis aprender a costurar roupas. Então, minha amiga, se o teu sonho é aprender a costurar roupas, o ideal é que você comece com isso. Mesmo que eu acredite que tenha muitas dificuldades em aprender logo com roupas e tudo mais, se você sonha com isso naturalmente vai ser mais fácil para você. Agora, se você quer aprender a costurar e mais na frente, de repente, ter a possibilidade de aprender de como que você aprendeu costurar todo tipo de coisa que você imagina, você pode seguir o caminho que eu te apresento, que é aprender a costurar bolsas. E quando você tem esse caminho mais específico, né, você já começa a traçar mais ou menos o que você precisa para ir adiante. E quando a gente. Outra coisa em relação a isso, sobre deixar o caminho mais específico, é que a gente limita a quantidade de material que a gente vai precisar usar, a gente vai limitar a quantidade de ferramentas que a gente vai precisar usar, porque existem ferramentas que são úteis para quem costura bolsas e existem ferramentas que são mais úteis para quem costura roupas, assim como existem ferramentas e materiais que são mais úteis para quem costura brinquedos, como bonecas e tudo mais. Assim também como existem materiais específicos, né, para quem costura itens de cozinha. Tudo isso, todas essas são formas de tornar específico esse teu aprendizado e de definir melhor esse teu caminho, esse caminho que você quer seguir para aprender a costurar. Então, eu acredito que esse seja um ponto muito importante nesse teu trajeto de aprendizado na costura. Não são só as ferramentas, não são só os materiais que são importantes. Você ter consciência ou então ficar atenta a buscar o que realmente te encanta mais em relação à costura é importante também. Mas sim, um, um outro fator que poderia ter inclusive vindo antes do caminho, né, de limitar um pouco o caminho e pensar em algo específico, é se você realmente quer aprender a costurar. Por quê? E por que eu falo disso, né? Quando a gente não quer alguma coisa de fato, um erro pode ser decisivo para você parar. Ele pode ser motivo, pode acabar servindo de motivo para você dizer, não, eu não quero mais isso, eu não vou mais fazer isso. E eu acredito que seja comum que as pessoas, já entre as pessoas, de que erros não são problemas, eles são uma forma de a gente aprender mais. Então, normalmente, quanto mais você erra no processo de aprendizado, mais você aprende. Porque se você erra e tem essa consciência de que o erro é algo que você deve analisar depois de perceber que cometeu, analisar para ver onde é que você errou e não voltar a cometê-lo, né? Você aprende mais. Você acaba agregando ali mais conhecimento nesse teu processo de aprendizado. Então, tenha certeza de que você realmente quer aprender para que você possa ir adiante e fazer aqueles investimentos que eu te falei ali no início, dos materiais que, que você vai precisar para começar a praticar mesmo a costura. E algo mais, né, um ponto extra aqui, saindo um pouco dessa coisa dos materiais e tudo mais, é que quando a gente quer aprender realmente a costurar, quando a gente tem esse desejo, por experiência própria, né, talvez nem a máquina de costura seja um item essencial. Eu digo isso porque eu estava ali naquele momento de querer muito aprender a costurar. Tive esse anseio, ficava vendo vídeos, fazendo vários cursos, fiz muitos cursos curtos e tudo mais. E quando aquilo ficou muito forte, realmente, de eu querer aprender a costurar, eu fiz uma peça de costura. E eu fiz ela sem precisar de uma máquina de costura. Eu costurei à mão toda a peça, uma peça com zíper, com vários bolsos, que inclusive foi um belo erro meu de iniciante, escolher uma peça muito complexa para fazer, mas eu consegui devagar,
com paciência, né? Um pouco de dedicação, cometendo alguns erros, desfazendo, voltando de novo, eu consegui fazer aquela peça costurando à mão. E essa peça é até meio que um símbolo aqui em casa do que de que eu realmente devia aprender a costurar, porque eu fiz um estojo para minha filha e esse estojo até já ela usou por anos, né? Mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E depois de ela ter usado, ela acabou dando de presente para uma amiga que gostou muito do estojo. Então ele acabou chamando um pouco a atenção e meio que despertando os nossos olhos para que eu devia realmente aprender a costurar e fazer alguma coisa.